Seja bem-vindo a mais um Campus Desenvolve, e hoje nós vamos falar sobre as 7 lições que aprendemos com José do Egito. Primeira lição: nem todo mundo se alegra com os seus sonhos. Para quem não conhece José, quando ele era um adolescente, ele teve um sonho e ele contou esse sonho para os seus irmãos, para o seu pai, sua mãe, e os mesmos que eram essas pessoas, esses irmãos, que foram criados junto com ele, que deveriam se alegrar. Eles, pelo contrário, tiveram ira com José, falaram: como que pode você estar sonhando esse tipo de coisa? E o próprio pai dele chegou a falar: por acaso você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar mediante a você? Então, primeira lição: nem todo mundo se alegra com os teus sonhos. Às vezes a pessoa deveria se alegrar com isso, você espera que a pessoa se alegre com isso, mas ela não se alegra. Segunda lição: a traição sempre vem de pessoas próximas que te invejam. O que aconteceu quando José teve esse sonho e contou para os irmãos o sonho e tudo mais? Esses mesmos irmãos que deveriam se alegrar com José, eles tiveram inveja dele. E através dessa inveja eles tramaram contra José. Eles pegaram José e primeiro pensaram em matar ele. Aí um dos irmãos não permitiu que José fosse morto. Um dos irmãos falou: não vamos derramar o sangue do menino. E aí eles venderam José como um escravo. E depois que eles venderam José como escravo, eles pegaram a roupa dele ali, a túnica que o pai havia feito para ele, mataram um bicho lá, encheram de sangue e ainda falaram para o pai que José havia sido devorado por alguma criatura. E José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Normalmente a traição, sempre a traição vem de quem está próximo de você. Porque não tem como uma pessoa que não tem contato direto com você, uma pessoa que esteja distante de você, que não tenha nenhum ciclo de relacionamento com você, te trair. Então sempre a traição, ela vem de pessoas próximas e normalmente essas pessoas te traem porque te invejam. Terceira lição: tem provas na vida que passamos por permissão de Deus para alcançar o próximo nível. Foi o que aconteceu com José. Deus permitiu que José passasse por essas circunstâncias porque Deus precisava que José estivesse no Egito. Então Deus permitiu que os irmãos traíssem a ele, que os irmãos vendessem ele, porque o local que José estava não era o local que Deus queria que ele estivesse. Então a terceira lição que nós aprendemos é que Deus permite algumas provas que passamos em nossa vida para que nós nos posicionemos na onde Ele deseja que nós estejamos. Se José não tivesse sido traído pelos irmãos, dificilmente ele teria ido parar no Egito. Então, através dessa traição, ele conseguiu estar no centro da vontade de Deus, onde Deus queria que ele estivesse. Quarta lição: nem sempre as pessoas que você ajudar irão te retribuir imediatamente. Foi o que aconteceu com José. José, quando ele foi para o Egito, ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele era o seu mordomo ali. Foi feita uma trama com José e José foi jogado na cadeia. Quando José estava na cadeia, tinha 2 homens lá que eram servos de Faraó. Tinha um homem que era padeiro e tinha um homem que ele era o mordomo de Faraó. E esses 2 homens, eles tiveram sonhos parecidos e José interpretou esses sonhos. E quando o mordomo saiu da prisão que esteve mediante a Faraó, ele teve a oportunidade de falar: tem um rapaz ali na prisão, muito amigo meu, me ajudou no momento que eu estive lá, tira ele de lá porque ele não merece estar naquele lugar. Só que o mordomo não lembrou de José naquele momento. E se o mordomo tivesse lembrado de José naquele momento e ajudado ele naquele momento, o propósito da vida de José não tinha se cumprido. O que Deus queria para a vida de José não tinha se cumprido. Então não fique frustrado se alguma pessoa que você ajudou não te retribuir de imediato. Porque pode ser que hoje essa pessoa não lembre ou não reconheça o que você fez. Mas um dia, se ela não reconhecer, Deus reconhecerá. E tudo que você plantar, você vai colher. Então se hoje a pessoa não reconhece o que você fez por ela, pode ser que amanhã ela se lembre e fale: rapaz, tem aquele amigo meu, tem aquela amiga minha que me ajudou naquele determinado momento e eu estou precisando de alguém que faz exatamente isso que ela faz. E aí você vai ser lembrado. Foi assim que aconteceu com José. Quinta lição:
Deus usa seu pior momento para te levar ao centro da vontade dele. O pior momento de José não foi quando os irmãos traíram e venderam ele para o Egito. Foi quando tudo estava bem lá no Egito, quando ele estava lá mordomo da casa de Potifar, ele era o chefe de todos os seus, vamos dizer que os seus outros companheiros de trabalho, e simplesmente por ele cumprir o que ele deveria fazer, que era não tocar na mulher de Potifar, ela tramou contra ele, ele foi jogado numa prisão e praticamente esquecido lá. Só que quando ele chegou nessa prisão, ele chegou também no centro da vontade de Deus, porque ele precisava estar nessa prisão para que Deus pudesse enviar alguém que soprasse o nome dele nos ouvidos de Faraó. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, independente do cenário, por mais que o cenário pareça negativo, você alcançará o favor de Deus. Então, a quinta lição é: Deus usa o seu pior momento para te levar ao centro da vontade dele. Quando você chega no fundo do poço, é onde Deus começa a alicerçar tudo para que você viva o que ele planejou para você. Sexta lição: nos momentos de fartura não esbanje, guarde, pois o dia mau sempre vem. Foi assim que aconteceu no Egito, há muito tempo atrás. Faraó tinha tido um sonho. Esse sonho mostrava 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Essas 7 vacas gordas, elas representavam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras representavam 7 anos de escassez, de fome sobre a face da terra. E José revelou esse sonho para Faraó, através da revelação de Deus a ele. E o próprio Faraó escolheu José para que ele administrasse durante esse período. E durante os 7 anos das vacas magras, que havia fome sobre a face da terra, o Egito alimentou toda a terra e foi os anos que o Egito mais prosperou. Então o Egito foi muito próspero nesses anos de vacas magras, porque é assim que acontece. Nos momentos de dificuldade, quem tem o recurso financeiro, seja ele financeiro ou de qualquer outra espécie, quem tem o recurso necessário no momento, são as pessoas que se tornam grandes, são as pessoas que prosperam. Na pandemia, isso aconteceu muito. Quantas lojas faliram, quantas lojas fecharam durante a pandemia aqui no Brasil? Quantas lojas deixaram de existir durante a pandemia aqui no Brasil? A pandemia, ela foi só, vamos dizer que o grande finale, a cereja do bolo. Mas essas empresas que fecharam, a grande maioria delas já não estavam bem, porque nos seus momentos de fartura, nos seus momentos de muita lucratividade, provavelmente os seus donos, os seus associados estavam esbanjando, em vez de estar poupando para os dias difíceis. E aí vem uma pandemia, onde você muda o modelo de negócio, que não existia mais negócio presencial, os negócios eram online, onde você muda a sua receita, empresas que faturavam muito dinheiro passaram a não faturar mais, pela não preparação, por não guardar aquela gordura dos dias bons, essas empresas acabaram fechando. E é assim que aconteceu no Egito, é assim que aconteceu nos últimos 2 anos aqui no Brasil, e é assim que vai acontecer sempre. Então lembre-se, nos dias bons, nos dias que você tiver com muita fartura, você precisa guardar para os dias maus. Isso serve para a vida pessoal de cada um. Nos dias da sua juventude, poupe, guarde dinheiro, guarde recurso, para nos dias da sua velhice você não passar por dificuldade nenhuma. 7ª questão: não guarde mágoas. Deus sempre usa as circunstâncias ao seu favor. Nesses momentos das vacas magras, os irmãos de José, aqueles mesmos que traíram ele, que invejaram ele, que venderam ele, eles apareceram lá no Egito para pedir por alimento. Só que eles não sabiam que José que era o governador. Na cabeça deles, José estava perdido por aí. E José poderia muito bem ter se vingado e falado: ah, vocês me venderam? Então calma aí, chama os guarda, pode matar todo mundo. Mas José não agiu dessa forma. José não guardou mágoa no coração dele. José ele reconheceu que o que os irmãos deles fizeram foi permissão de Deus para que ele pudesse chegar onde ele estava naquele determinado momento. E comigo e com você tem que ser da mesma forma. Nós não devemos guardar mágoas de ninguém, de nenhuma circunstância, de nada que passou.
Ah, Wesley, mas meu pai me batia. Ah, Wesley, mas meu marido me traiu. Ah, mas eu fui abusado. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não guarde mágoa de circunstância nenhuma. Deus ele vai pegar a sua circunstância, a sua experiência e fazer com que essa experiência possa ser um canal de bênçãos para a sua vida e para outras pessoas. Uma pessoa que foi abusada, por exemplo, ela tem autoridade para falar sobre esse assunto. E Deus curando essas feridas dela, ela pode ser utilizada como um instrumento para curar as feridas em outras pessoas também. Então, não guarde mágoas. Deus sempre usa as circunstâncias ao teu favor. O Deus que a gente serve, ele é um Deus de circunstâncias. Eu não vou dizer que Deus permitiu você passar por essa situação, mas eu vou te dizer que ele vai utilizar a circunstância da situação que você passou para te transformar e para te dar um futuro melhor. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um excelente dia. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que você acha que é importante estar assistindo essa mensagem e tamo junto. Até o próximo Campus Desenvolve.